Olá, é com muita alegria, muita satisfação que eu aceitei esse convite aqui para vir dar aqui uma participação nesse trabalho lindo que vocês estão fazendo e principalmente dar um contexto mais claro, mais transparente do que se refere ao contexto da precificação. Meu nome é Robson Trindade, eu tenho 45 anos de mercado e vou passar aqui um pouco da minha experiência. Lembrando que, embora eu tenha 45 anos de mercado, se tem uma coisa que eu não paro de fazer, é de estudar todos os dias, porque se ficar parado, o tempo nos ultrapassa. E o nosso maior amigo e o nosso maior inimigo é o tempo. Então, estejam bem atentas a esse formato com relação ao tempo. Bom, se vocês tiverem perguntas, podem fazer no chat e, ao final, eu abro para que vocês possam aí, então, fazer, por exemplo, alguma colocação, alguma pergunta específica para a gente esclarecer aqui para quem está aqui com a gente em tempo real, ou seja, de forma síncrona. Bom, eu acredito que você precisa analisar o seu negócio como se fosse uma propriedade. Você compra um terreno, você limpa o terreno, você prepara a terra, você aduba a terra e depois você planta. E aí você tem que esperar o tempo, o período para você colher esses frutos do que você plantou. À medida que você começa, mesmo que pequeno, da maneira correta, você já conhece o processo que você vai ter que desenvolver para um espaço maior. Então, a gente não deve pular nenhuma etapa nesse processo de construção, mesmo num espaço pequeno, porque no espaço maior, onde você chegar, você já conhece todas as etapas, todos os processos e, principalmente, se encontra preparada para assumir os custos operacionais sobre esta propriedade, esta participação, ou você também já sabe exatamente qual é o cenário que você vai enfrentar. As pessoas às vezes trabalham em casa e tudo que elas querem é montar um negócio. Outras pessoas trabalham para um espaço e tudo que elas querem é montar o seu negócio. Mas antes de você tomar essa atitude ou dar esse passo, você precisa avaliar o cenário correto do que você vai fazer, quando e como. Uma vez que você colhe os frutos do que você plantou, parte desses frutos você consome, parte desses frutos você comercializa. É sempre menor a parte que você consome e a maior parte é que você comercializa. Se em algum momento você consumir mais do que a parte que você comercializa, o seu negócio está fadado ao fracasso. Então, fique atento a essa balança de equilíbrio para entender que você produz muito, consome pouco e vende muito mais do que você consome. Esse fator é o mais importante no processo que a gente vai tratar aqui. Quando a gente fala de precificação, a gente tem que entender que o cenário é muito importante para projetar para você o seu futuro de crescimento. Então, tem pessoas que trabalham, por exemplo, em casa, né? Tem um trabalho e ocupam um espaço dentro da própria casa. Outras ocupam um espaço dentro da garagem da sua casa, dentro de um cômodo que você puxou da casa que você tem. Outras pessoas moram numa casa de aluguel, mas usam o espaço também para o salão. Outras moram numa casa emprestada por alguém e, dessa forma, também não considera o custo operacional daquele determinado espaço. Eu dava um exemplo de que você mora numa casa de 5 cômodos, né?
quarto, sala, cozinha, banheiro e mais um espaço, que pode ser uma salinha, pode ser uma garagem, pode ser, enfim, a varanda, pode ser qualquer... 5 espaços na casa. Se essa casa custa, por exemplo, R$ 500 de aluguel, cada um desses espaços custa 100. Então, se você ocupa um desses espaços, você tem que separar do seu faturamento R$ 100 por mês para pagar esse espaço. Aí você fala assim, meu, besteira, eu mesmo que pago aluguel. Não importa, mas você precisa sangrar do seu faturamento, daquele espaço que você usa, R$ 100, porque quando você for para um lugar, você vai ter que pagar o aluguel. E aí você já equilibrou a sua balança comercial e aí já sabe lidar melhor com este cenário. Então, lembra sempre que quanto mais você organizar um espaço pequeno, mais você vai conseguir evoluir, crescer e, dessa maneira, fazer ainda mais sucesso. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação para a gente falar do nosso tema, que é precificação. Aí, espero que todos estejam vendo. Sim. A apresentação e vamos seguir por aí. Bom, a precificação, ela tem duas falas, né? Ela tem a fala do preço e a fala do valor, né? Então, qual a diferença entre uma coisa e a outra? A gente está falando de um conceito humanizado para atividades de lidar com pessoas. Então, você tem que pensar o que é que você faz, o que é que você entrega, o que é que você vende, porque dessa maneira fica mais fácil de você distinguir uma coisa da outra, né? Então, o que significa, na verdade, preço, né? Então, o preço, ele vai gerar para você receita, ele vai gerar para você rentabilidade, ele vai gerar para você condições de suprir todas as demandas inerentes a este negócio e também a rentabilidade que você vai ter como dono desse negócio e quanto isso vai te render de lucratividade. São coisas bem diferentes, né? Então, você vai trabalhar, você vai faturar, você vai pagar as despesas fixas, você vai criar algumas despesas transitórias, que você pode chamar também de variáveis, mas eu gosto mais de chamar de transitórias, que são aquelas despesas que você te trazem satisfação, mas que antes de te dar satisfação, você precisa ter condições de arcar com elas em tempo real. Ou seja, bom, eu tenho hoje no meu bolso R$ 50. Quando eu vou receber os próximos R$ 50? Quando eu for receber esses próximos 50, é quando eu vou ter mais um dinheiro. Então, eu tenho que fazer esses 50 de hoje, dá para chegar até o próximo dia, do próximo 50. Então, é administrar o que você tem até que você receba uma nova receita. Então, vamos lá. Vou admitir aqui algumas pessoas. Aí. Bom, ainda nesse cenário, a gente vai falar um pouquinho a respeito do que é, né, do que é o preço, né? Do que é esse preço e como esse preço pode influenciar de alguma maneira no cenário que a gente está atuando. Então, a definição de preço provém do latim, né, que é o valor pecuniário estimado de uma coisa ou valor monetário de que vale algo, o equivalente a uma coisa, objeto, serviço, tanto faz. E a expressão monetária do valor. Todos os produtos e todos os serviços que são colocados no mercado têm um preço, que é o dinheiro que o comprador deve pagar para efetuar
tal operação. Então, todos os produtos e serviços são colocados à disposição do consumidor e esse valor tem um preço que será pago por quem adquirir o produto ou o serviço. Quando a gente fala que vai ser colocado no mercado e que tem preço, nós estamos falando de concorrência. O preço está alicerçado diretamente à concorrência, quer dizer, como você entrega um determinado produto que o seu vizinho também tem exatamente igual a você. Eu vou dar um exemplo aqui só para ilustrar melhor. Você faz uma coloração. Vou dar um exemplo aqui, uma coloração número 5. Você vai aplicar numa cliente. O seu vizinho também tem coloração número 5, tem a mesma marca que você e aplica do mesmo jeito que você. Então, quanto você cobra para aplicar essa coloração na sua cliente? Lembrando que você paga a coloração, você paga o revelador, você paga as luvas, você paga a água, a luz. Você é que paga toda a conta para produzir esse serviço. Então, quanto você cobra? Eu cobro R$50. Ok. O seu vizinho faz a mesma coisa, com o mesmo produto, com a mesma marca, do mesmo jeito que você. Quanto ele cobra? Ele cobra 45. Então, o cliente pode escolher entre você e o seu vizinho. Por quê? Porque o que está aqui sendo discutido aqui é preço. Porque o serviço é o mesmo. Se ela fizer com você ou com o seu vizinho, o resultado da cor vai ser a cor número 5 e ponto. Simples assim. Então, isso é a aderência a um processo que você discute preço. Bom, se o seu vizinho oferece para sua cliente, por exemplo, água, numa garrafa de vidro lá que ele arrumou lá e, portanto, ele coloca a água no filtro, a garrafa, e serve para as pessoas num copo de plástico. Você não, você serve um copo de água, devidamente lacrado, um copo que você comprou, o copo de água que você manteve na geladeira. Quando a cliente pede, você dá para ela aquela água, ela tira o rótulo do lacre e toma água. Uma garrafinha pequena, que ela destampa e sabe que aquela água está devidamente preparada para ser consumida e que você comprou para ela tomar. Então, existe um valor diferente na água da garrafa num copo plástico, na água, na garrafa ou no copo devidamente lacrado. Seu vizinho serve um café para cliente num copinho plástico pequeno, um café que ele tira da garrafa térmica. Portanto, já são 11 horas da manhã e o café agora já não está tão quente quanto estava quando era 7 horas. E você não, você serve um café que você coloca uma xícara na máquina, aperta o botão e, portanto, você pode oferecer para ela o café numa xícara, num café que acabou de ser preparado, portanto, está quente e perfeito para ser consumido. Então, existe um valor diferente na entrega daquela coloração número 5, com o mesmo produto, da mesma maneira, do mesmo jeito, porque você agregou valor ao serviço. E aí agora existe uma diferença entre você e ele. E, portanto, você pode praticar um preço diferente do que o dele, porque você gera uma experiência diferente para a sua cliente. Então, vamos lembrar sempre que o preço ele está alicerçado à competição. Quer dizer, quantos meus concorrentes cobram para fazer a mesma coisa? Você vende laranjas. Todos os seus vizinhos vendem laranjas. Quem vai vender mais? Quem tiver melhor preço. Bom, mas se um dos seus concorrentes resolve descascar essa laranja e vender essa laranja depois que o cliente provou a laranja, pode ser que ele venda mais do que você que só está vendendo. Mas não é a mesma laranja? Mas ele está gerando uma experiência para a cliente e quando a cliente olha a laranja descascada, quando ela vê a cor da laranja,
quando ela vê o volume da casca da laranja, quando ela vê a quantidade de caroços que tem ali na laranja, tudo isso pode influenciar o consumidor. Então, o seu concorrente está agregando valor a este serviço, e assim sucessivamente. Eu queria que vocês soubessem que eu estou percebendo exatamente a intenção de participação, e a gente vai participar já já, com perguntas e respostas em seguida. Só vou concluir e a gente já abre para perguntas imediatamente. Bom, o próximo passo é a gente entender o que significa valor, né? O que esse valor tem a ver com o processo, né? O valor é o benefício da experiência do usuário. Quando eu falei descasca a laranja, deixa a laranja exposta, oferece para você consumir a laranja, coloca essa laranja descascada dentro de uma embalagem fechada, com gelo, então a temperatura é melhor. Então, preço é a concorrência. Todo mundo faz a mesma coisa, o que vale é o menor preço. E valor é aquilo que você gera de benefício ou experiência para sua cliente. Então, isso é muito, muito interessante e você precisa focar nisso. Então, o que é valor? Valor é determinado pelas vantagens que o produto ou o serviço pode trazer para você. Ou seja, preço é a quantidade do dinheiro que você paga por um produto. E o valor não é expresso em números, mas tem a ver com a sua experiência como usuário deste produto ou serviço. Então, você viu que mudou a colocação aqui. E eu vou disponibilizar a apresentação depois para que vocês possam ficar com essas dicas principais aí. Bom, então agora a gente está discutindo preço ou valor, né? Então, o que é que você paga e o que é o que você leva? Essa é a diferença, né? A pessoa fala assim, lá no espaço de beleza do seu vizinho custa R$10 para fazer a mão, as unhas da mão. E aqui custa 15, né? Então, você precisa justificar que essa cliente leva melhor experiência do que lá onde custa 10. E também outra coisa que é importante de colocar aqui no contexto é que muitas pessoas têm um espaço de beleza e abrem de segunda a sábado. Segunda, terça e quarta faz um preço mais baixo. Quinta, sexta e sábado faz um preço normal, né? Então, você precisa ficar muito atento, porque as pessoas que executam o trabalho segunda, terça e quarta são as mesmas pessoas que executam o trabalho quinta, sexta e sábado. Os produtos que você usa segunda, terça e quarta são os mesmos produtos que você usa quinta, sexta e sábado. Então, não é conveniente promover promoções, mas sim gerar experiência. Você pode dizer para o cliente, olha, segunda, terça e quarta, eu sirvo aqui, por exemplo, bolinho de chuva com chá. Quinta, sexta e sábado, eu não posso servir nada porque é muita demanda de serviço. Então, a cliente fala assim, eu vou lá fazer na terça, vou fazer na segunda, vou fazer na quarta. É uma delícia o bolinho de chuva que ela serve lá e o chá de erva cidreira é maravilhoso. Então, você não mexeu no preço, mas você gerou uma experiência para a cliente onde ela pode degustar de alguma outra coisa a mais que gera valor à entrega deste serviço. Então, isso são possibilidades que você pode criar N coisas diferentes. Eu dei aqui um exemplo chulo, significa um exemplo básico, né? Mas cada um tem que pensar na sua realidade, na sua regionalidade e coisas que podem gerar esta experiência, mas nunca liquide o preço. Porque se você liquidar o preço, você perdeu o que a gente chama de valor, né? Então, decidiu cobrar tal serviço, mantenha aquele valor e mantenha aquela experiência, que isso vai trazer uma grande estabilização para o seu negócio. Bom, então você precisa colocar na balança aí preço e valor. Preço é aquilo que você cobra, valor é aquilo que você entrega. E aí, para ficar um pouco mais exemplificado, né, eu vou trazer essa imagem aqui. O preço tem um cifrão aqui, né?
E o valor tem um coração, para você entender que o preço é o dinheiro que você vai colocar no caixa e o valor é a experiência que você está gerando para a sua consumidora, de serviços ou de produtos, tá? Então, eu trouxe uma outra imagem aqui, a gente já vai entrar no detalhamento, porque muita gente ouve falar, principalmente na televisão, nos jornais, tal, né? A gente ouve falar muito em commodities, né? O que é o commodities, né? O que é o commodities, né? O que é o produto? O que é o serviço? O que é a experiência? Então, vamos separar isso para ficar fácil. Commodities os insumos que são produzidos aquele determinado produto. Quer dizer, quanto eu preciso de insumo para criar esse saquinho aqui. Então, quantos grãos de café eu preciso para encher um saquinho que eu vendo, né? O produto que eu vendo. Então, se aqui uma xícara, né, corresponde a 0,01%, o valor da xícara é 40 centavos. Então, é 40 vezes mais o valor do commodities. Observa que aqui é 1, aqui é 40. Olha como aumentou o valor. Então, o que aconteceu aqui? A pessoa pegou isso aqui, que é os insumos, os commodities, colocou dentro de uma embalagem hermeticamente fechada, colocou um rótulo, pegou o registro, pegou tudo, então virou 40. Bom, a pessoa comprou isso aqui, esse produto, e agora vai preparar o produto, né? Vai preparar o produto para alguém consumir. Olha o valor que é o produto, olha o valor que custa o produto pronto para consumo. Você precisa ficar muito atento a isso, porque às vezes você compra um produto e vende ele um pouquinho mais caro do que você comprou e a conta não fecha. Então você precisa ter esse olhar bem claro: commodities, produtos e serviço. Olha o valor que está aqui, com esse valor aqui. São 350% a mais. Aqui dá 40% a mais. Aqui é 40 vezes a mais. Aqui é 350 vezes a mais do que aquele primeiro item. E aí a questão da experiência, né? A experiência é que, ao invés de você servir numa xícara, você troca a embalagem e você mistura ali algum produto a mais que vai gerar uma segurança. Primeiro a embalagem, depois a tampa, depois a higiene da abertura da tampa. O produto não vai cair com facilidade, né, porque ele está fechado. Quando acaba de consumir, ela vai descartar essa embalagem, que é uma embalagem reciclada. Tal. Então, olha aqui, olha quanto o valor que virou agora o produto. Então, olha quanto ele era, 40 vezes a mais, 350 vezes a mais e 1 milhão de vezes a mais, 1000 vezes a mais. Então, isso tudo aqui é para você entender o processo, como ele acontece. Então, se você tem um produto pronto, né? Eu sou eu que gero commodities, né? Alguém produz isso na indústria e vende para mim. Eu compro, manufaturo e entrego. Eu posso entregar esse mesmo produto dessa maneira, portanto, 3,50. Eu posso entregar esse mesmo produto dessa maneira, portanto, 10. Ah, mas por que eu vou pagar 10 se eu posso pagar 3,50? A experiência. Esse aqui é o preço, esse aqui é o valor. Esse aqui é o serviço. Como todo mundo é capaz de fazer em qualquer bar que você for, pede um cafezinho, está um cafezinho lá. A experiência é você, por exemplo, para Starbucks, tomar o mesmo café e pagar, olha aqui, ó, nós estamos falando aqui pagar 3 vezes mais, ou seja, 300% a mais. Mesmo café. Por quê? Por causa da experiência. Então, isso que você tem que ter muito claro na sua cabeça e pegar essa imagem aqui, ó, e colocar lá no seu escritório. Porque quando você comprar uma coloração, você precisa saber se você vai entregar a coloração como um serviço, que, portanto, tem um preço, você vai pegar a coloração e vender como uma experiência. Portanto, tem um valor. É para vocês pensarem com calma aí. Bom,
Agora é a hora de você resolver se você vai praticar o preço ou se você vai entregar valor. E aí, se você pensar no preço, por exemplo, eu coloco o número 1, porque o preço você precisa tomar muita atenção, porque o preço te expõe à concorrência dos seus vizinhos. Quando você resolve entregar valor, eu coloco 2, porque, primeiro, o valor ele tem uma coisa a mais do que o preço, que é a experiência. E eu coloquei aqui amarelo de atenção e coloquei aqui verde de sinal de muito bem, pode seguir em frente, é o melhor lugar. Mas você tem que escolher. E se você escolher o preço, está tudo certo, não tem problema. Você só precisa definir se você vai entregar preço ou valor, se você vai entregar um valor que gera experiência ou um preço que gera concorrência. E aí você cobra 50, como eu disse, seu vizinho cobra 45. Aí você baixa para 45, ele baixa para 40. Você baixa para 40, ele baixa para 35. Você vai com raiva dele, baixa para 30. Ele vai e baixa para 25. Chega uma hora que, quando a gente pensa no produto versus o serviço, vocês estão praticando um valor como experiência que poderia salvar você, você aplica um preço que está matando você. Aí chega uma hora que você cobra a coloração, por exemplo, que custava 45 ou 50, começa a vender por 20, que não paga nem o produto que você comprou para manufaturar na hora de entregar para sua cliente. Então, esteja muito atento a esse olhar, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Esteja atento aí. Então, eu vou fazer assim, ó. Ctrl copy, Ctrl V. E fazer assim, ó. Quando você tem esse olhar, deixa eu tirar aqui. Quando você tem esse olhar, a gente está falando de aluguel. Quando você tem esse olhar aqui, a gente está falando da luz que você paga. Então, aluguel. Opa, cadê? Tirei aqui. Só um segundo aqui que eu vou limpar para você ver, que assim fica mais fácil de você ilustrar. Aluguel. Aluguel e luz. Aluguel e luz. Aluguel, luz e água. Aqui você tem aluguel, luz e água e IPTU. Vou aumentar um pouquinho mais aqui para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Aluguel, aluguel e luz, aluguel e água, aluguel. IPTU. Depois você tem manutenção de impostos. E aí você tem isso tudo chamado de despesas fixas. Então, se a gente pensar aqui, né? Ó, vou tirar isso aqui fora. E assim você experiencia etapa por etapa e você vai ter um olhar mais cuidadoso para tudo que está à sua volta. Ok. Então, olha só. Pensa que quando você tem um espaço, você tem que pagar aluguel por esse espaço.
você tem que consumir energia, luz, para acender, para ventilador, ar-condicionado, para iluminar o salão, para usar o secador, piastra, chapinha e tudo mais. Você tem água para você servir, para você fazer o café, para você lavar o cabelo da cliente, assim por diante. Você tem IPTU desse imóvel que você paga. Ah, mas o imóvel não é meu. Né? Então você paga aluguel. Ah, mas o imóvel é meu, eu não pago aluguel. Tá, mas se você alugasse esse imóvel para alguém, por quanto você alugaria? Então você tem que pensar, o imóvel é meu, e se eu fosse alugar para alguém, alugaria por 2.000. Então você precisa pagar para você todo mês, separa 2.000, como se fosse o valor do aluguel que você está pagando para quem? Para o dono do imóvel. Ah, mas o dono sou eu. Tudo bem, guarda numa conta chamada recebimento de aluguéis. E aí você tem realmente o resultado real desse negócio para saber se ele dá lucro ou não. Aí o IPTU, né, tem o IPTU, tem a manutenção desse espaço, tem os impostos que você paga sobre o que você fatura. Ah, mas eu não pago imposto nenhum. Não importa. O seu faturamento geraria um imposto que você não está pagando. Mas, cedo ou mais tarde, o governo pode te cobrar isso, então é melhor você guardar o valor correspondente ao imposto, porque ele vai te ajudar a você estar prevenida quando chegar uma conta surpresa do governo. Então, isso tudo aqui são despesas fixas. Despesas fixas. E essas despesas não tem como você fugir delas. Não tem como você falar assim, ah, não, mas eu não vou pagar tudo isso. Mas cedo ou mais tarde, para você crescer, você precisa ter esses custos bem acomodados no seu negócio, no seu business, e, portanto, atenção. É importante você ter muita atenção. Bom, aí eu vou replicar aqui a mesma... Vou jogar isso aqui fora, trazer de cima. E aí a gente vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Então, quando chega aqui, a gente tem essa questão para a gente limpar. Bom, quando você tem as outras despesas, a gente tem que pensar, bom, você precisa comer, né? Você precisa comprar produtos, né? Você precisa ter algum tipo de lazer. Quando eu falo algum tipo, é que cada um tem o seu diferente, né? E você tem aí que guardar algumas economias. Quer dizer, tem que juntar algum dinheiro para você realizar alguma coisa que você está planejando. Então, você tem que fazer algumas economias, ou seja, guardar algum dinheiro. Você precisa investir em educação, que só isso que vai fazer com que você possa cada vez mais ir adiante. Então, vamos começar aqui. A gente estava em despesas fixas, né? Agora a gente vem para alimentação, você precisa pensar, você precisa comer, dar comida para a sua família, para as pessoas, enfim. Alimentação. Depois, produtos. E produtos aqui são todos produtos que você tem que consumir. Sejam eles produtos manufaturados, que, portanto, pode ser coloração, X, luva, shampoo que você lava o cabelo da cliente e tudo mais, são produtos de consumo. E você pode ter aqui também produtos chamados produtos de revenda, mas eu não vou colocar ele agora, vou mais para frente. E aí a gente tem o lazer pessoal, aquilo que eu quero fazer para me distrair, final de semana e assim por diante. A gente tem uma economia, que é que eu vou guardar para novos projetos, para uma emergência, para outras coisas mais. A gente tem a questão com a educação, né? Quer dizer, como é que eu vou continuar avançando, melhorando e aprendendo, e me atualizando e não me deixando que o mercado me surpreenda com alguma relação que eu não pensei. Essas despesas são despesas transitórias. Então, pensa comigo em despesas transitórias. Essas despesas transitórias fazem com que você possa ter um olhar mais cuidadoso para as coisas que você faz. Então, eu peço para você, agora vamos olhar valores, números. Vamos olhar números. Eu vou ampliar de novo
porque assim ajuda você a acompanhar cuidadosamente melhor aquilo que a gente está propondo. Quando a gente fala em aluguel, você precisa ter na sua cabeça que esse valor de aluguel, ele está ligado diretamente a um custo fixo, porque todo mês você vai ter que pagar esse aluguel. Todo mês vai ter que pagar aluguel. E aí, a gente também vai falar no valor correspondente à luz. Quanto você paga de luz, né? Quanto você paga de luz? Né? Então, você vai lá e coloca lá, eu pago tanto de luz. Tinha um espaço aqui, põe um espaço aqui também. Quanto você paga de luz? Né? Essas porcentagens aqui, nós vamos falar delas em seguida para você ter esse olhar cuidadoso. Então, aluguel e agora luz. E aí você tem a água. Né? Quanto você paga de água? Quanto você paga de água por mês do seu negócio? Quanto você paga de água por mês do seu negócio? Quanto custa esse valor de água? Então, você tem o valor da luz e o valor da água. E você vem com o valor de IPTU, que tem um custo. Quanto custa o IPTU? Né? Aqui você tem que pensar em quanto custa o imóvel. Então, o IPTU é um valor variável que depende do valor do imóvel. Não depende de quanto você quer, depende de quanto custa o imóvel. E aí a gente vem com a taxa de manutenção, né? Taxa de manutenção que é conservação do ambiente. Eu tenho aqui, tudo aqui é novinho. Tá, hoje, né? Mas daqui a uns meses não vai ser mais novinho. Então, como é que você faz para esse conteúdo que era novinho, daqui 2, 3 anos, você poder reformar ele e ter um novo valor, né? Para poder comprar de novo essas coisas. Então, o que a gente está falando aqui é que você tem despesas que são inerentes ao seu negócio e que, portanto, alimentação, produtos, lazer, economia, educação, são despesas transitórias. São despesas transitórias. E aí a gente começa com o valor do aluguel, que deve custar 8% do seu faturamento. A gente fala que a luz deve custar 1,2% do seu faturamento. A gente tem que a água custa 0,7% do seu faturamento. E o IPTU, que é uma despesa variável. A manutenção, que custa 1,4% do seu faturamento. Os impostos são variáveis, depende de quanto você fatura. E assim sucessivamente. O que a gente está fazendo, né? A gente está trazendo para você uma experiência que você, embora você conheça essa experiência, você precisa ter isso tudo bem anotado. Então, a gente vem para as despesas que são bacanas, que você pode controlar. Eu não digo contornar, eu digo controlar. Né? Então, a alimentação é uma parte. Produtos de consumo, que eu falei para você, que é aquilo que você realmente tem que usar para você poder executar o seu trabalho. Produto de revenda são os produtos que você vai vender para sua cliente e que hoje você pode se afiliar a marketplace ou lojas de produtos e vender, você tem que comprar. Mas se você quer comprar no seu trabalho, você pode simplesmente entrar por esse universo aí e ter esse valor bem determinado. Então, você tem produtos de revenda, produtos de lazer, e aí você tem economia, né, que você vai fazer, e eu recomendo sempre que você faça como fazem as pessoas que pagam dízimo, né? Elas colocam aí o valor dentro daquela questão de que se eu guardo 10% de economia, eu consigo tocar melhor a minha vida e assim vai fazer sentido eu guardar e poder comprar um espaço maior, comprar casa própria, comprar um automóvel, viajar, fazer novos cursos e assim por diante. E o último item é essa questão da educação, quer dizer, quanto você vai investir na educação do seu trabalho e assim sucessivamente. Então, eu vou trazer alguém que está com a gente aqui,
alguém que está com a gente aqui, que gostaria de dar os seus valores para a gente poder exercitar, né? Quem está aqui que gostaria de falar assim, não, olha, eu quero fazer um exercício com o meu trabalho, né? Quanto eu ganho, quanto eu faturo, vamos estudar um caso concreto. Então, aqui é o estudo de caso. Quem gostaria de ser o estudo de caso? Tem alguém que gostaria? Eu posso dar um exemplo direto e seguir sozinho, como vocês quiserem. Alguém quer o seu estudo de caso? Vamos estudar o seu caso específico, para a gente ver quanto está bom, quanto não está? Você não quer passar o seu valor? Tá bem, não tem problema. Bom, vamos seguir. Se alguém quiser, deixa eu ver aqui. Vamos parar de compartilhar um pouco aqui. Deixa eu salvar aqui. A gente não perdeu o que a gente fez. Eu vou interromper aqui e vou chamar vocês. Bom, vamos lá, abram as câmeras aí. Quem está aqui? Marlene, no canto esquerdo superior. Beijo, está ligado. Luciana. Quer falar, Luciana? Luciana. Tem uma garota ali com o nome de Emerson Ricardo Moura. Qual é o seu nome? Olá, bom dia. Eu sou Carol Chavon, eu estou no computador do meu esposo. Tudo bem, normal. Sabe que se você clicar nas bolinhas acima, aparece o item renomear, né? Você pode renomear Não o nome. sabia. Se você Farei isso, passar então. no canto superior, dá para mudar. Como é que você chama, então, Tá certo. Carol? Carol? Isso. Então, Carol, vamos lá, vamos falar de você. Carol, quanto você paga de aluguel onde você tem seu espaço? Olha, não sei todos os valores fixos o que eu tenho, porque quem me ajuda é o meu esposo, né? E aí ele que Sim, sabe certinho os valores. Não sei se eu vou poder ajudar em algumas coisas. sim, vamos lá. A casa alugada ou é de vocês? A gente tem um espaço, a gente aluga um espaço. Se você aluga o espaço, tem um valor, certo? Sim, certo. Tem ideia de quanto custa mais ou menos ou não? Sim, é R$ 900. Tá bom, R$ 900. Só para a gente fazer uma conta, não precisa nem ser o valor exato, só para a gente ter uma base. Bom, R$ 900. Certo. Você sabe quanto você está faturando por mês? A gente Mais ou começou ali menos. tem 4 meses. Eu não sei te dizer, porque não sou só eu como cabeleireira, tenho outra cabeleireira. E aí, às vezes a gente fecha, eu sei por dia, assim, às vezes a gente fecha por dia, tem dias junto com porque eu tenho uma loja junto com a Sim, venda. Pode fazer. sim, Eu tenho uma loja junto com a venda dos produtos sim. e o salão, né? E o ateliê. Tá. Às vezes a gente fecha dois, às vezes por dia, né? Às vezes a gente fecha 2.500, então não sei. Tem dia que a gente fecha três, no sábado que faz mais, né? Então, ela está falando que ela tem um valor de faturamento de aproximadamente R$ 40.000. Aproximadamente. Lógico que nesse valor tem, na parte que ela vende roupa, né? Tem o custo da roupa que ela Não, não é comprou. roupa, não, desculpa. A loja é uma loja de produtos. É porque lá Produtos de beleza, produtos de beleza. é que lá eu sou um salão, na verdade, é só especialista em cabelos cacheados. E aí a gente vende a linha home care para as clientes cacheadas. E aí eu tenho uma loja junto, porque daí se a cliente quer ir lá só comprar shampoo, condicionador para a linha dela, ela pode ir só comprar, ou ela pode ir, eu atendo e também vendo o produto. Que cidade que você está? Londrina, no Paraná. Ai, que legal. Bom, então significa que a Carol tem um faturamento aproximadamente de R$ 40.000 mês. Tá? Estamos fazendo uma conta básica aqui. Né? Então, se ela tem R$ 40.000 de faturamento mês, ela pode ter um aluguel, presta atenção, tá, Carol? Ela pode pagar um aluguel até de R$ 3.800. Sim. E ela está pagando um aluguel de 900. Olha que economia ela está fazendo. Então, Carol, eu recomendo que você fale para o seu marido que ele calcule, como eu mostrei a planilha e vou mostrar já já de novo, que ele calcule sobre o valor do faturamento final
Lógico que você vai pagar a cabeleireira, né? E o valor cai, né? Você vai pagar os funcionários e os parceiros e o valor que sobrar, que ele tire desse valor 8% para guardar. Ele vai pagar o aluguel e o que sobrar do aluguel, ele guarda o dinheiro. Porque vocês vão poder, muito em breve, comprar um espaço. Como se fosse 8%, então, né? Que pagássemos. É como se você estivesse pagando o valor certo, né? Certo. O valor compatível. Eu vou compartilhar novamente para a gente poder olhar que a gente está falando aqui, né? Como case de sucesso aí. Então, se a gente tem aqui o valor correspondente a 8% do aluguel, então, se você fatura 40, você tem 3.840 para pagar de aluguel. Se você paga 900, você tira desse valor dos 900 e vai poder guardar 2.940 todo mês. Depois, você tem uma despesa com luz. Se ela fatura 40 mil reais por mês, ela deve estar pagando de luz mais ou menos 480 reais por mês de luz. Mas tá dando R$ 1.000 de luz, mais ou menos, eu gasto. Então, tem que lembrar que algumas despesas estão ficando mais do que necessárias. Por exemplo, tem hora que a luz está ficando acesa, não precisa. Tem hora que a taxa de energia está vermelho e por isso está mais caro. Então, você sabe que você pode economizar metade do que você está gastando. Porque você está pagando mais ou menos R$ 1.000, o valor correspondente deveria ser 480. Então, se você está pagando 1.000, você está pagando o dobro do que você deveria. Então, essa diferença aqui vai sangrar a sobra do dinheiro do aluguel, lembra? Mas a melhor dos mundos é você descobrir por que está gastando mais do que deveria, perto do que você paga, perto do que você fatura. Vamos para o terceiro item. Para quem fatura 40 mil reais, ela deveria pagar mais ou menos 280 reais de água. Sabe quanto você paga de água? Uns Não tem 350, mais ou menos. Então, Eu acho que vou ter que descobrir onde que está desperdiçando. Carol, esse é o olhar. Quem administra o seu negócio tem que olhar isso com cuidado, porque vai fazer toda a diferença no resultado final do negócio. Você vê que cada item eu estou dando o valor que você tem que gastar, né? O IPTU, ele vale correspondente ao valor do aluguel. Então, não tem como eu te dizer aqui o valor, porque eu não sei qual a região, quanto custa, assim por diante, mas você vai ter que jogar esse valor na sua conta. Certo. Depois você tem custo de manutenção, né? O que é manutenção? Você tem uma cadeira onde a cliente senta? Tem. Tem. Você comprou essa cadeira? Sim. Então, quando você comprou, a loja que você comprou te deu quanto tempo de garantia? Você lembra isso, mais ou menos, ou não? Eu não sei se deu garantia, não. 3 meses deve ser, né? Mas eu não sei. Vamos pensar que seja 3 meses, tá? Então, se a empresa deu 3 meses de garantia, é porque depois de 3 meses esses móveis podem dar algum problema, certo? Mas, independente de dar problema ou não, e eu vou falar para você que a Ferrante, que é a melhor marca de cadeiras, né? Eles dão 10 anos de garantia. Então, lógico que existe um valor, não um preço, né? Quando você vai comprar, você está montando um negócio, você compra a cadeira baseada no valor, no preço que você vai pagar. Aí eu só posso comprar mais barata. Depois, quando você tem dinheiro guardado, você pode ir lá negociar um bom preço, mas comprar uma cadeira que tem mais valor, ou seja, mais conforto, mais bonita, mais moderna, com uma garantia de 10 anos. Percebe que mudou o formato, né? Então, cada vez que uma cliente senta na cadeira, ela desgasta essa cadeira. Vai afrouxando os parafusos, vai começando a soltar o pé, vai começar a manchar, vai começar a afundar o estofamento, coisas que estão inseridas no contexto da utilização. Você pega uma panela, começa a usar, e você lava, usa, chega uma hora que a panela não é mais nova. Sim. Então, em algum momento, você vai ter que comprar uma nova, não vai? Sim.
Então, esse custo de manutenção é um valor correspondente às despesas de desgaste e de manutenção dos equipamentos. Você guarda esse dinheiro numa outra conta apartada para saber que você vai estar juntando dinheiro, porque quando aquela cadeira acabar, fala, nossa, está uma droga essa cadeira. Você tem o dinheiro guardado que você guardou mês a mês para pagar a nova cadeira. Certo? Certo. Impostos, eu vou bater rápido por cima aqui, tá? Eu não sei exatamente quanto custam os impostos aí, mas você deveria estar pagando de imposto mais ou menos uns R$ 5.000 por mês de imposto. Entre nota fiscal, cartão de crédito, cartão de débito, taxa de Pix, essas coisas. Aí você fala assim, mas a gente não está pagando isso. Tá, mas o dinheiro entra em quê? Cartão de crédito ou na mão? Aqui é os dois, né? Cartão de crédito e dinheiro. Vamos pensar que de R$ 2.000, né, num dia, quanto entra em dinheiro, quanto entra em cartão? Dá mais ou menos meio a meio. Meio a meio. Significa que, no mínimo, metade desse valor, 2.600, deveria entrar com imposto, porque se você põe o dinheiro na conta, o governo sabe quanto você está faturando, pelo seu CNPJ ou pelo seu CPF. Sim, Então, cedo ou mais tarde, ele vai cobrar de vocês esses impostos. certo. Quando? Não sei, mas um dia ele vai cobrar, pode ter certeza absoluta do que eu estou falando. Não vai passar em branco. Não vai passar em branco, de jeito nenhum. Certo? Certo. Bom, próximo ponto. Agora a gente fala assim, bom, a gente tem que comer, né? Então, sobre a parte do dinheiro que você ganha, né, do lucro do negócio, você tem que tirar a sua alimentação, você tem que tirar os produtos que você gastou para fazer, né? O que você comprou para pôr na loja, o que você comprou para usar na cliente, as toalhas, tudo isso tem que colocar nesses produtos de consumo, certo? Que são transitórios, porque você pode falar assim, eu vou agora lavar as toalhas eu mesmo. Não, vou mandar para uma lavanderia. Você vai ter que planejar como é que vai ser isso. E aí você tem produtos de revenda, quer dizer, quanto você cobra para pôr na loja? Não importa. Você tem que comprar tudo aquilo que você é capaz de vender. Se você comprar coisas que você não vende, fica encalhado, não fica? Fica. Então, se ficar encalhado, não tem uma data de validade? Tem. Então, se tem data de validade, você precisa vender logo. Se você não vender, vai vencer. Se você vencer, você tem uma única alternativa. Não é jogar fora e não é dar para alguém. Você tem que mandar incinerar. É uma obrigação do lojista. Se você vendeu, vendeu. Se você não vendeu, tem que incinerar e tem que mostrar para o governo que você incinerou. Se você Tem que jogar em algum pagar para lugar, isso. tem que pagar para incinerar. Por isso que quando você pagou um produto R$ 5, quando está perto do vencimento, as pessoas vendem por 4. Como é que eu posso pagar 5 e vender por 4? É porque se eu não vender mais baixo do que eu paguei, eu não vou vender. E se eu não vender, eu vou ter que pagar para incinerar. Então, esses 5 vai custar mais caro. Né? Então, eu prefiro vender mais barato, liquidar, do que perder tempo com ter que incinerar e gastar mais dinheiro. Mas me acordei Bom, várias vezes. como é que é? Não fui eu que falei, não. Acho que tem a câmera Acho de que abriu alguém o aberta. microfone. Passada, acho que Tudo bem, então. Beleza, vamos seguir. Então é o seguinte, a gente tem, por exemplo, um valor que eu peço para as pessoas separarem para lazer, né? Para viajar, para ir ao cinema, para ir no teatro, para ir na exposição, tomar sorvete, essas coisas. 5% do que sobra do seu lucro. E aí a economia, que eu falo que é como se fosse um dízimo, né? Você pega 10% do que você fatura e guarda todo mês. Mas eu não consigo guardar. Você consegue. Se você apertar, você consegue. É um exercício. Você certamente vai conseguir fazer esse apanhado geral e descobrir como isso pode funcionar para você e para a sua vida pessoal. E ainda você tem a Vai lá parte ver se a mãe variável, conseguiu desligar a fonte para o pai, filha. a Lá na parte frente. de... Alguém tá... deixa eu Bloqueia aí aqui, os microfones aí, Ró, por gentileza. vou bloquear, só um segundo. Valeu. Galera, presta atenção com os microfones, por favor.
Então, a questão é a seguinte, ó, o que você precisa fazer é ter esse olhar cuidadoso para aquilo que diz respeito ao seu ambiente, ao seu lugar e ao seu faturamento, né? E você sabe que tá apertado, então você vai colocar outras coisas mais para vender. Você vai trazer outros profissionais para trabalhar junto. Você vai ter um esforço acima daquele esforço normal para que você possa ter condições de, então, fazer a precificação. Então, vamos lá. Vamos pensar agora, finalmente, no momento de você criar o valor final do seu serviço. Então, se você sabe quanto custa seu aluguel, quanto custa a luz, quanto custa a água, quanto custa todo esse processo em torno daquilo que você faz, agora está fácil de você descobrir o preço. Porque algumas pessoas fazem o preço baseado no vizinho. E pode ser que o vizinho não pague imposto, pode ser que o vizinho tenha casa própria, ou pode ser que ele não tenha feito as contas corretamente. E aí você fala assim, pô, mas ele está cobrando 10, ele tem que cobrar 30. Se eu não cobrar 30, eu não vou me manter. Tudo bem, continua cobrando 30, porque nos próximos meses ele vai quebrar. E se você praticar 10 que nele, você vai quebrar junto com ele. A pessoa fala assim, nossa, mas ele está cobrando 10 lá. Pode ir lá. Você pode ficar sem ninguém aqui, ele pode ficar cheio lá. Ele vai quebrar do mesmo jeito, porque os 10 não pagam a conta. Sim. Né? Então, eu pergunto para você assim, Carol, você faz o trabalho? Sim. Tá. Então, você ganha parte do que você faz, certo? Certo. Aqui a gente faz, eu ganho como uma outra profissional, então a gente separa, né? Eu Muito tenho o bem. salário como eu profissional e a gente ainda não tem o salário como empresário, porque a gente começou tem 4 meses, né? Então a gente ainda não está Sim, conseguindo, né? muito bom. Mas isso aí que vocês estão fazendo é muito legal, porque você tem que saber quanto você ganha e quanto o negócio ganha. Se você Sim. misturar o seu salário, as suas comissões com o salão, acontece uma coisa que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, você não sabe quem é a empresa, quem é você. Está misturado. Você está fazendo separado. Você trabalha, pega as suas comissões e tira. E aí você vai analisar o negócio. Isso é excelente. Por quê? Você pode descobrir que é melhor você fechar o seu negócio e trabalhar para alguém, ou você mudar a maneira de organizar. E vocês estão parecendo que estão bem organizados. Manda um abraço para o Emerson e fala que Ele se está aqui assistindo a precisar, aula também. fala que eu estou mandando um abraço para ele, que se precisar nos próximos tempos aí, pode acessar o Pietro e falar comigo, que eu dou uma orientação para vocês nos próximos meses, para vocês irem colocando o carro no trilho e ele evoluir ainda mais de forma melhor. Ele Significa quer que... falar um oi, peraí, tá Fala aqui. aí, fala aí. Fala, Emerson, beleza? Ó, parabéns, hein? Tá indo bem, viu? Quando você paga o salário dela, o que você faz é que você garante uma observação mais cuidadosa a respeito do business de vocês. Então, quando você vai precificar, você tem que fazer o seguinte: bom, você já sabe quanto custa o aluguel, quanto você paga no produto, quanto custa a manutenção, você sabe tudo já. Então, agora você vai dar um preço para o serviço, né? Então, você, como empresário, tem que pensar, bom, qual é a comissão que você paga para ela? 40. Tá, eu vou falar 50, bom, 40. Então, vamos supor que o serviço custa 100. Ela ganha 40 e fica 60 para o salão, certo? Quando você faz essa conta, você sabe que a sua parte desse negócio é só os 60, não é os 40 dela. Então, se a gente falar dos 40 mil reais que tem de faturamento, teoricamente, o que sobra, o que resta dos 40 mil reais, eu vou fazer a conta para te entregar o número certo. Só lembrando, Roque, ela tem outra profissional e a loja, né? O faturamento aí tá o faturamento de outra pessoa. Faz uma conta mais hipotética, assim, racha, tira sei lá, 1/3 para produto, tira 1/4 para produto e divide em meio a meio o faturamento, só para ser hipotético.
Então, vou colocar bem a meia. Então, você tem 20 mil, e 20 mil você paga para as pessoas, entre funcionários e tudo mais que você precisa fazer. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque nessa conta rápida, você tem que enxergar que quanto tempo ela gasta para fazer o trabalho. Vamos supor, tudo bem, custa R$100. Aí você sabe que vai pagar 50 para ela e 50 vai ficar para você. No 50 dela já está incluído o produto, tá? 40 para ela, 10 para o produto, 50 para você. Então, 50-50, metade, metade. Quando você pensa metade, metade, você precisa pensar, bom, quanto tempo ela gasta para fazer um trabalho? Né? Qual é o tempo que ela demanda quando a cliente chega até quando a cliente vai embora? E aí vai falar, bom, essa cliente custa, ela fica aqui 1 hora. Então, 1 hora custa R$100. Se a cliente ficar 2 horas, seja o que for que ela estiver fazendo, tem que custar 200. Né? E pode ser 50. Custa 1 hora 50. E se ela ficar 2 horas, custa 100. Se ela ficar 3 horas, custa 150. Então, precificar o tempo versus o produto versus a participação financeira é o que vai dar o equilíbrio de quanto você cobra pelos preços que você executa. Significa que lá no começo da nossa conversa, você tem a coloração, as luvas, a água, a toalha e tudo mais que está envolvido no processo. Você tem a cliente e tem o profissional que executa. Então, se você vai fazer, por exemplo, mechas no cabelo e vai demorar 5 horas para fazer as mechas, você precisa calcular o preço do produto, da profissional e o tempo que essa cliente vai demandar, certo? Então, isso tudo tem que ser mensurado para você gerar o preço sobre o trabalho. Eu vou dar um desconto. Então, se você tem tudo isso na sua mão, bem planejado, bem planilhado, você consegue saber quanto você consegue dar de desconto. Porque se você comprou um produto que custou 10 e você vende ele por 20, se você resolve dar o desconto, você sabe que você vai ter que pagar nota fiscal sobre os 20, não sobre os 10 que você cobrou. Então, você precisa pensar em quanto você pagou, por quanto você vende, qual o imposto que é praticado sobre aquele valor, para você, então, poder gerar um desconto. Porque se você compra por 10 e vende por 20, e vou fazer um desconto, vou fazer para você 10, ele te custa mais do que 10, porque 10 é o que você pagou. Mas se a cliente comprou no cartão, você não vai pagar uma porcentagem para a máquina? Então, você está pagando para ela levar, porque é R$10 que te custou, mais o imposto da máquina, porque a máquina vai tirar, vamos supor, seja 5%, então o que você vendeu por 10 já vai entrar no seu caixa 9,50. Mas não te custou 10, como é que você pode vender por 9,50? Então, calcular as despesas inerentes à negociação, à comissão, à hora de execução do trabalho, é que vai dar para você o melhor preço e a melhor forma de você guardar e economizar tudo que você faz. E nunca seguir o valor do seu vizinho, porque certamente, ele não faz as contas do que ele compra, do que ele vende. Então, eu sempre calculo todas as coisas baseadas na hora de trabalho versus os produtos utilizados, que são chamados produtos de consumo, que estão envolvidos no processo, e as minhas despesas fixas. Então, eu sei que cada dia no meu salão custa tantos reais. Sabe quando você acorda todo dia, né? Você tem lá o valor do aluguel, o valor do IPTU, o valor da luz, da água. Se você acordar e não fizer nada, essa conta você vai ter que pagar do mesmo jeito. Então, você tem que planejar quanto é o faturamento do dia para você saber que, olha, 2 mil que eu faturo, 300 é despesa. Então, quanto sobrou? 1.700. Mas eu tenho que pagar as pessoas que trabalham comigo, né? Eu tenho que pagar mais 700 para elas. Então, sobrou 1.000. Então, é essa conta que você tem que fazer para você equilibrar e deixar tudo exatamente no lugar. Mas eu tenho guardado tanto que eu estou fazendo economia. Economia não tem nada a ver com o faturamento. Você tira do faturamento e guarda. Então, a melhor maneira de você subir o valor é você gerar novas experiências para o cliente. E quando você tiver que pensar no preço e fazer preços melhores, mais baixos, você entrega também uma outra coisa. Por exemplo, você cobra... Quanto custa, Carol, para fazer um tratamento de caixa? Quanto custa? Chuta, qualquer valor. Então,
Agora, tá bom a aula e a gente vai refletindo, porque eu tô para reajustar o preço agora em fevereiro, né? E aí já tô vendo que a gente está fazendo algumas coisas lá que precisam ser mudadas. Tá, mas Mas chuta mais hoje, ou menos. um tratamento a partir de R$ 80. Ok. Quanto tempo demora? 1h30, 2 horas, depende do cabelo da cliente Do para cabelo. secar. Perfeito. Agora me fala, quanto custa uma coloração? A partir de 120 retoque de raiz e 200 coloração completa. Tá, vamos falar 120, tá? Quanto tempo demora para fazer a coloração dessa? Só a coloração. Só. Mas você fala e secar e a cliente sai pronta, não? Não. Só Não, aplica só a a coloração. aplica a coloração, dá um tempo, lava e pronto. Ajudar aí uns 50 minutos do tempo que ela chega, prepara, 40 minutos da tintura. Então vamos falar 1 hora, tá? Para ficar fácil, tá? Uhum. Então, 1 hora dessa cliente custa 120 e 1 hora da cliente que só trata custa 80. Você falou que demora, em média, 1h30, 2 horas. Sim. Então, por que 1h30, 2 horas custa 80, quando 1 hora da outra custa 120? Supostamente, 80 está cobrando muito barato. É. Certo? Calma aí. Segura aí. Aí eu falo para você uma outra coisa que você tem que mensurar, né? Quando você executa determinado trabalho e você mensura para precificar o tempo versus o produto que você usa versus o que você exige, porque se você fizer coloração, uma cliente só coloração, você não vai secar, você não vai lavar, você não vai escovar, você vai só fazer a coloração. Se ela fizer o tratamento, é a parte, não é? Isso. Então, quando você for fazer deixa eu só fechar aqui. Quando você faz esse olhar para essa precificação, isso dá para você uma maneira de você equalizar os trabalhos. Ou então você tem que falar, bom, hoje eu preciso rezar só para entrar coloração, porque sem entrar tratamento eu estou perdendo dinheiro. Entendeu? Quanto custa para você cortar um cabelo? Aqui agora ainda está R$ 80 também. Então, calma aí. Quanto tempo demora? Sem a secagem, só o corte? Só o corte. Eu acho que posso levar uma meia hora ali. Tá, mas Lavagem e corte. Tá, mas me fala uma coisa. Se você pensar que você... Quando a cliente vem cortar e ela trata, você cobra só 80 ou você cobra as duas coisas? As duas coisas. Então, são separados. Certo? Isso, certo. Então, se o corte custa 80 e o tratamento custa 80, calma aí, tá? Emerson, presta atenção agora, tá, Emerson? É muito importante agora. Ela volta para tratar de quanto em quanto tempo? Depende da cliente. Tem Mais ou muitas menos. clientes que voltam uma vez por mês, ou só quando corta de novo, daí 6 meses, 4 meses. A cacheada leva mais tempo para cortar. Ó, ela já falou a resposta que eu queria, tá, Emerson? Então, a cliente que vem tratar, depende. Às vezes ela demora um mês, às vezes ela faz só quando ela vem cortar. Né? Significa que, quando ela vem todo mês, o valor pode ser, vamos supor, 80. Quando ela volta só quando ela corta, o cabelo não está tão tratado que se ela tivesse voltado todo mês. Sim. Então, você pode ter um valor mais alto para tratar mais e melhor aquela que está vindo pouco. Porque a que vem sempre está com o cabelo tratado por você. Então, ele é um tratamento de manutenção. Mais fácil de cuidar. E o outro que está 6 meses sem vir é mais difícil de cuidar. Você tem que desembaraçar, você tem que prender, você tem que lavar. Tem todo um trabalho maior do que aquela que vem sempre. Né? Então, você pode falar para o cliente, olha, se você vir todo mês fazer pelo menos um tratamento, o valor é mais baixo. Se você ficar muito tempo sem vir, o valor é mais alto porque gera mais trabalho. Né? Agora, a cliente corta de quanto em quanto tempo? A cacheada corta uma média de 4 a 6 meses. Mas tem cliente que corta 8 a 1 ano. Então você sabe, só para você pensar aí, tá, Emerson, que o corte, ela demora mais tempo para voltar. Então, o corte deveria custar um pouquinho mais caro do que o tratamento. Ela não vem todo mês. A coloração, ela vem todo mês, não vem? Sim. Você entendeu o jogo? Quem vem sempre pode ter um valor bom. Quem vem pouco tem um valor maior.
Quando a cliente colore todo mês, a raiz é pequena. Quando ela demora 4, 6 meses para colorir, a raiz não é grande. Então, você precisa de mais produto. Sim. Por exemplo, se você fizer 5 refeições por dia, você come pouco. Mas se você fizer uma refeição por dia, você come que nem um trator quando você come. Sim. Então, é a mesma coisa que eu estou falando aqui. Você precisa de mais produto para fazer quem está mais tempo sem vir e menos produto para quem faz mais periodicamente, ou seja, todo mês. Então, o preço, né, ele é baseado no custo e o valor é baseado na entrega. Então, você fala assim, se você vir todo mês, o valor da experiência é melhor. Se você vir uma vez a cada 6 meses, você perde o valor da entrega e começa a perder o preço, porque eu tenho que cobrar um preço maior e você tem uma experiência menor, porque fica muito tempo sem vir. Então, eu vou fazer para você um plano para você vir uma vez a cada 40 dias e o preço vai ser X, porque eu vou te gerar uma experiência nova. Então, aí você começa a circular as pessoas de acordo com a sua necessidade, gerando para ela mais valor do que preço. Então, para a gente fechar, né? Como se calcula o valor que você vai praticar? Todos esses custos que a gente deu inicial, calculado, aluguel, imposto, luz, água, tudo calculado, para o Emerson descobrir qual é o custo operacional mês. Depois, qual é o custo de vida que vocês precisam ter desse negócio. E aí, por fim, você vai pegar a parte de tempo que ela permanece no salão e quanto ele paga para cada profissional. E aí você descobre qual o melhor valor a ser praticado. Lembrando sempre que valor está associado a uma experiência muito especial e preço você está descoberta, porque no preço você trabalha muito e, excepcionalmente, você trabalha mais focado com a concorrência. Então, quanto mais você evitar a concorrência, melhor para o negócio. Mais saudável e mais interessante vai ser para vocês. Quando você gera valor, você se distancia da concorrência e o que você tem é um que a gente chama de oceano azul, né? Quando a cliente está procurando um lugar para ela ir, é como se fosse mais ou menos a ponta de um iceberg no meio do mar, né? Ela olha lá e fala assim, eu vou naquele ali que é mais barato, né? Quando ela entra lá, ela vai descobrir que o tamanho do iceberg por baixo do mar é maior do que ela tinha visto, né? Isso significa que, quando ela procura vocês para consumir um determinado serviço, ela chega ali com uma ideia. Imagine só que você saiu da sua casa aí hoje, com o Emerson, e vai no shopping comprar. Tem shopping aí, não tem? Sim. E você vai comprar... eu quero comprar uma blusa. Por que você volta com uma blusa, um shorts e uma sandália? Por quê? Porque primeiro você teve oportunidades de ver e achar barato e acabou comprando. Né? Então, quando a pessoa for aí procurar um corte, está na mão de quem trabalha aí fazer outros oferecimentos. Olha, tem um produto maravilhoso aqui, tem um finalizador, tem uma máscara para usar quando for para a piscina, tem isso aqui, outra máscara para usar quando você vai para o mar. Você vai viajar? Para onde você vai? Olha, tem um produto aqui que você pode usar para evitar o desgaste do cabelo. Olha, tem aqui uma toalha que você pode secar seu cabelo. Você tem que gerar outras coisas para agregar valor, portanto, experiência para a sua cliente. Isso vai fazer com que a sua cliente tenha outros benefícios e ela vai da casa dela. Hoje eu vou lá na Carol. O que eu vou fazer? Não sei, acho que eu vou cortar o cabelo. Acho. Ela não sabe, ela põe na cabeça aquele dia que eu vou lá. Por isso que eu falo que se você ancorar na cliente, significa se você ficar em cima dela, passando mensagem para ela, pelo menos uma vez por mês, você gera nela o desejo de vir. Certo? Se você não ligar para ela, ela esquece, passa 3, 4 meses sem vir. Até 6 meses. Então, ancora nela. Fica colado nela e faz essa aproximação, pelo menos uma vez por mês, manda uma mensagem, olha, vamos tratar seu cabelo tão lindo, né? Precisa de cuidado, você está esperando você aqui e tal. Então, ancora nela. Ancora amarra ela, prende ela em você. Primeiro lugar. Segundo momento, você gera, ela sai de lá querendo fazer uma coisa, quando chega aí, você dá novas sugestões. Ainda que ela não faça hoje, aquilo fica na cabeça dela. E eu vou deixar uma mensagem para vocês aqui.
quando eu corto o cabelo da cliente, principalmente cabelo cacheado, né, que é a minha especialidade, né? Então, eu corto e quando eu acabo, que eu vou mostrar para ela como é que ficou o resultado final, mostro o espelho e tal, né? Eu falo para ela, nossa, eu tive uma ideia. Eu faço isso com todo mundo. Já tive uma ideia. Ela falou, que ideia? Pensei num corte novo para você. Qual é? Qual é? Não, vou falar só quando você voltar. Ela fala para mim, Robson, cada vez que eu olho no espelho, eu vejo você falando, nossa, tem um corte novo para te fazer. Tem um corte novo para te fazer. Isso estimula ela a voltar o quanto antes. Então, planeja essa periodicidade do retorno, porque isso pode ajudar muito você, não só aumentar o faturamento, mas criar um giro maior no dia a dia do trabalho. A Rosângela levantou a mão, vou ver aqui, ela escreveu aqui. Eu coloco o valor todo no meu trabalho e também o investimento nos cursos. Conhecimento, e isso diferencia daqueles profissionais que não têm o mesmo conhecimento e entrega profissional. Ó, Rosângela, super certo, super bacana, mas eu tenho que lembrar que quando a cliente fala, nossa, mas o outro cobra 50, você cobra 100, por quê, né? Não dá para você dizer, não, porque eu invisto em educação, não. Isso pode ser uma argumentação quando você estiver fazendo uma palestra, quando você estiver aí dando uma aula para alguém, tal, você pode usar essa argumentação, mas para a cliente, ela tem que perceber, Carol, como você fala bem, como você raciocina rápido, como você está focada nela, como você tem atenção para ela. Porque se você cobra dela o tempo que ela fica aí, você tem que dar para ela atenção pelo tempo que ela fica aí. E está dentro do conceito do atendimento humanizado. Você precisa estar focado na cliente. Então, quando você está focado na cliente, quando você tem um olhar especial para a cliente, quando você pensa e mensura, né, essa inteligência por trás do atendimento, ela que vai falar para as pessoas, nossa, a Carol, quando ela abre a boca para falar, é brincadeira, ela é muito inteligente. Eu não sei o que vocês pensam, por exemplo, né? Mas eu acho o Pietro um cara muito inteligente, né? Então, quando o Pietro fala, você sabe que ele embrulha, né? Quando ele fala, ele embrulha para presente e põe o laço em cima, porque ele fala muito bem. Ainda escreve cartãozinho. Por quê? Porque ele domina o assunto que ele fala, ele estuda sobre aquilo que ele fala e ele vem falar para você preparado para aquilo que ele está falando. Então, quando você vai atender a sua cliente, você precisa ter esse poder de argumentação, de fala, de atendimento. E para isso você precisa investir em conhecimento, em estudo, em leitura, em compartilhar com as pessoas as suas necessidades, as suas permissões e as suas exigências. Mas, acima de tudo, a pessoa precisa falar para alguém, olha, eu adorei a conversa com fulano. Por quê? Porque ele é muito inteligente, mostrou coisas que eu não tinha visto, me deu toque de coisas que eu não sabia, e isso fez a minha cabeça pensar mais ainda. Então, dominar o assunto, conversar sobre o que você faz, ela que vai perceber que você é um cara diferenciado. Ela pergunta para outra, eu queria tratar o cabelo, né? Ele fala, tá bom, mas tratar o cabelo necessita de uma análise. O que é couro cabeludo? O que é estrutura? O que é nutrição? O que é brilho? A gente não sabe, precisa olhar, avaliar, criar um estudo cuidadoso para entender o que eu vou entregar e dizer para ela, olha, o seu cabelo está no estado X. E eu vou dividir isso em 3 visitas. A primeira visita eu vou cuidar disso, a segunda disso e a terceira daquilo, o resultado vai ser X. Se a pessoa falar para ela assim, olha, eu vou cuidar do seu cabelo, vou fazer 3 tratamentos de creme. Você vem agora, vem depois e vem depois. Então, o que você vai fazer? Eu vou passar creme. Você não explicou para ela por que precisa de 3. Quando você empilha a informação, quando você organiza de forma inteligente, o que você faz é que você não só gera para a cliente a confiança, como você entrega para ela a experiência que ela estava aguardando. E com eloquência, com uma fala bonita e com uma fala que para ela faz sentido. E aí só o conhecimento e a educação que vai te dar isso certamente. A Simone falou assim, eu tenho meus colegas com salário fixo, gostaria de entrar na comissão por serviço, tanto cabeleireira quanto manicures. Como é que a conta para o valor quanto pagar?
Não entendi direito. É o custo fixo e o custo do produto e mais quanto a hora de trabalho. É isso? Olha só. Nós temos um cenário diferente com a Simone aqui. A Simone tem um cenário de quem tem hoje um valor fixo e que quer transformar isso em comissão, né? Primeira coisa que você vai fazer, Simone, é o que eu chamo de monitoramento da receita. Então, fulano de tal ganha quanto? Por exemplo, ganha 2.000, né? Então, você vai pegar todos os serviços que ele faz, né, Emerson? Põe numa planilha e coloca lá 40% de comissão. E você vai saber se ele está faturando mais que 2.000 ou se ele está ganhando menos que 2.000, quanto comissão. Por exemplo, ele ganha 2.000 fixo. Você pega todos os serviços que ele fez, coloca da parte num planilhamento seu eletrônico, lá, digital. E aí, no final do mês, você aplica 40% em tudo que ele fez. Aí você descobriu lá que o valor que ele está ganhando, que ele ganharia se fosse comissão, é 2.800. Então, você está pagando menos para ele, certo? Porque ele estaria faturando 2.800 e você está pagando 2. Se ele for registrado e você paga 2, na verdade ele custa 4, ele custa o dobro. Porque tem férias, 13º, tem que recolher imposto por esse seu funcionário. Então, você sabe que 40% ele tem que faturar 4. Então, primeiro você calcula. Quando você descobrir essa conta, aí você chama ele no lugar reservado, individualmente cada um, e fala, ó, você ganha hoje 2. Se eu passar você para a comissão, você vai ganhar 2.400. Olha como é mais do que você está ganhando. Você quer vir para a comissão ou não? Ele vai dizer na hora que quer. Lógico que eu quero, prefiro comissão. E aí você vai ter alguém que trabalha mais dedicadamente, porque ele sabe que pode faturar 3, pode faturar 3,5 quando ele está ganhando só 2. Então você não vai falar para ele porque você quer aliviar o seu custo. Você vai dizer para ele porque você quer que ele ganhe mais. Então, a melhor maneira de você... Pode falar. Só uma dúvida agora, você falou, mas eu fiquei, não sei se a informação está correta, né? Mas de que auxiliar tem que ser registrado, não pode ser comissionado? Olha só, existem cenários diferentes, né? O auxiliar, se ele trabalha para você, ele já tem uma habilidade prática, ele vem para ser funcionário do espaço. Se você criar o que a gente chama de plano de carreira, ele pode vir só com comissão. Por exemplo, você pega aí 3... Londrina tem muito venezuelano aí ou não? Não muito. Tem gente que vem de fora, de outros países aí, que são imigrantes, que vêm de outros países, para Venezuela, por exemplo, Paraguai, Uruguai, gente que larga os seus países e vem morar em Londrina. Você pega as pessoas jovens que não têm uma profissão, uma atividade profissional, chama ele para trabalhar com você e oferece para ele um custo, uma ajuda de custo e comissão. Ele não sabe o trabalho, você vai ensinar, né? Ele tem que ir, voltar, tem que comer, você está dando uma ajuda de custo. E, na verdade, ele começa a se dedicar e se esforçar para vender produto porque ele ganha comissão. Convencer a cliente a fazer outras coisas porque ele ganha comissão. Então, quando você transfere alguém para a comissão, você tira o cara do lugar de conforto para o lugar de desejo de ganhar mais, né? A pessoa que tem um salário fixo, ele entra na hora que você fala, para almoçar na hora que você falou, volta no horário certo, quando é a hora dele, vai embora. Ele está fazendo o cabelo da cliente lá, escovando lá, deu a hora, ele levanta e vai embora. Agora, quando ele é comissionado, ele fica lá, ele fica em cima, ele tenta vender outras coisas para aumentar a comissão. Então, um olhar cuidadoso faz com que você possa participar do processo de transição. Mas, lembre-se, quando você pensa no processo de transição do cabelo, é um trabalho, é um processo, não é isso? Quando vai tirar uma pessoa que tem um salário fixo para um salário de comissão, também é uma transição, é um processo. Precisa avaliar, entender o cenário e, cuidadosamente, ir cuidando para que aquilo vai se mudando para melhor para ambos, para você e para quem vai receber esse benefício. Mas, assim, eu vou me colocar à disposição do Pietro para que vocês precisarem aí, não sei quem mais precisar, que a gente possa fazer um bate-papo, né, complementar, depois que vocês mencionarem um pouco tudo isso que a gente falou hoje, que eu sei que é muita coisa, né, por mais que eu queira sintetizar, é muita coisa para
a tratar, e a gente quer deixar para vocês sempre o melhor. E eu fico contente que vocês estão em excelentes mãos. O Pietro é um cara extremamente competente, tenho muito orgulho de trabalhar com ele, de fazer projetos juntos, porque realmente ele é um cara fora da curva, mas ele estuda muito para isso. E isso faz toda a diferença. Ele estuda, ele lê, ele planeja, ele pensa, ele escuta a cliente, ele depois estuda sobre o que a cliente falou, ele debate com o médico, quem for, porque ele se prepara para isso. Isso faz uma grande diferença de um profissional. E que ele seja um exemplo para todos vocês. Ok? Ô, Ró, muito bom, muito obrigado, maravilhoso, e obrigado pelo seu carinho também, as palavras. Eu queria só pedir, você, na verdade, eu gosto que você, assim, sempre que você vem para uma aula, você tem uma forma, sabe que no reino de Deus, quando eles preparam a palavra, quando eles estudam a palavra na teologia, e eles vêm buscar uma revelação do Espírito, né? Eles sempre trazem uma palavra que ela é uma palavra que muitas vezes ela não vem do jeito que a gente imagina, né? Igual Jesus usava as parábolas, vamos dizer assim. Ela põe a gente para pensar, ela é reflexiva, né? Então, eu quero agradecer essa sua capacidade de sempre trazer as aulas muito bem estruturadas e sempre frutíferas para o nosso trabalho, para o nosso crescimento, mas sempre é uma palavra que nos põe num lugar de reflexão. A gente sempre reflete o processo todo, é muito bom, é muito legal. E eu sempre vejo nas suas aulas assim quanto que a gente tem que passar mais tempo junto mesmo. Você tem um amor como professor, é nítido. A sua entrega, você se deixar, você vai que nem uma máquina, você fica 24 horas mesmo. Aí algumas características que eu sei que as pessoas falam que eu tenho, eu reconheço que eu veio do seu DNA. Né? A Thay Trindade está aí na sala também. A Thay esses dias falou assim para mim: pô, você deu uma volta para falar um negócio. Eu pensei: você não viu o Robson? E aí ele põe a gente para fazer isso com inteligência, ele põe a gente para pensar na vida, para estruturar. Então eu vejo em você essa característica de professor, de mestre, e a sua velocidade, a mansidão que você consegue colocar isso, a clareza dos fatos que você consegue trazer para a gente evoluir na nossa caminhada profissional, pessoal, tudo isso é muito legal. Mas eu queria que você falasse assim, nem que fosse rapidamente, mas eu queria que você contasse rapidamente como que, porque eu comentei numa outra aula sobre isso, como que é mais ou menos aquele modelo de negócio que você precifica quando a cliente te procura, que você manda uma mensagem no WhatsApp para ela que já está pronta, e aí legal. Antes, aquilo ali, aquela operação, mesmo mais para eles entenderem a operação desse sistema. Beleza. E depois você puder falar um pouquinho também da questão do trabalho da CNN, como foi esse trabalho, Sim, quanto isso repercutiu, como foi conseguir vender um projeto daquele tamanho, né? Porque tem por trás disso toda essa estruturação de vida e tem toda essa visão aí de mundo que você traz, beleza? Legal. Bom, eu queria deixar aqui primeiro uma mensagem, né, que é o que é fidelizar, né? Fidelizar é tornar alguém fiel a você. Fiel é aquele que é digno da fé, cumpre aquilo a que você se propõe ou aquilo que você decidiu. É leal, honrado, íntegro, seguro, certo, firme e constante, perseverante, verdadeiro e amigo. Então, isso faz um pouco do que eu e o Pietro sempre planejamos, né? Tudo aquilo que a gente sempre deseja. Quando da pandemia, eu resolvi criar serviços online, né? E aí os serviços online consiste em bater um papo com a cliente durante 40 minutos. Né? Eu preciso bater um papo com ela durante 40 minutos e entender o que ela está precisando para depois planejar o que ela vai fazer. E o que ela vai fazer necessariamente não é comigo. Eu sou o cara que cria o projeto. E quem vai executar? Qualquer pessoa. Depende de onde ela está, a cidade, o estado, o país onde ela está, eu encaminho ela para um profissional e ele que vai praticar o preço do serviço que ela vai fazer. Eu sou o cara que pratico a criação do projeto. Então, para conversar com a cliente, para bater um papo com a cliente, eu sempre faço eu calculo, né? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou cobrar esse valor. Então, eu penso sempre de que maneira eu posso calcular o tempo. Então, eu cobro o meu tempo eu cobro R$ 14,56. Ou seja, arredondando, né?
o meu tempo, eu cobro por minuto R$15. R$15. Então, vamos supor, se eu cobro R$15, quanto custa uma hora do meu trabalho? R$879. Ah, mas eu converso com a cliente só 40 minutos, eu converso com ela. Então, eu multiplico esse R$15 por 40 minutos e custa R$586, 40 minutos. Quando a cliente me liga, eu falo para ela, olha, quero cortar o cabelo. Eu falo, tá, mas vamos marcar uma consulta. Então, quanto tempo? 40 minutos, R$586. Eu passo para ela meu nome, meu CPF, meu Pix, e ela faz o depósito na minha conta. Quando ela manda o comprovante do depósito, eu faço o agendamento pelo Zoom, pelo streaming, pelo Google Meet, por outras plataformas, né? Então, eu marco a entrevista com ela, na hora e do dia marcado, eu mando o link para ela e a gente começa a conversar. Eu gravo a reunião e coloco do meu lado um caderno e, ó, quem me conhece aí, ó, sabe, ó, eu anoto tudo, tá? Tudo que a gente está falando está tudo anotado, tudo planejado, tudo foi cuidadosamente planejado antes para eu falar com vocês. Então, eu anoto, Pietro faz a mesma coisa. Eu anoto tudo que ela falou e depois eu monto um projeto para entregar para ela do que é que ela vai fazer daquele projeto. Ponto. Quem vai fazer? Pode ser esse, pode ser aquele. Algumas pessoas querem fazer comigo. E aí, se ela quer fazer comigo, aí ela tem um outro problema, porque eu cobro caro por minuto, que é R$15 por minuto, e que por hora custa quase R$1.000, né? 800 e uns quebrados por hora. Então, a minha hora é muito cara para ela. Então, muitas vezes, ela prefere fazer com alguém que eu indique para ela. Mas você precisa encontrar qual é o seu tempo por minuto. Quanto custa o seu tempo por minuto? Bom, então eu faço atendimento online, eu não vejo a cliente pessoalmente e cobro dela aproximadamente R$586 para cada conversa online. Eu faço aproximadamente de 3 a 4 conversas por semana, porque eu tenho outras atividades, não consigo fazer mais do que isso. Mas eu reservo esse tempo do online para fazer com essas pessoas esse trabalho. Então, isso é muito inovador, mas eu até cortar cabelo online, eu corto. Então, vamos supor que a pessoa quer cortar o cabelo aí, a Thay. Thay está lá em Salvador, quero cortar o cabelo com o Robson. Mas eu não estou lá em Salvador. Eu estou aqui em São Paulo, ela está em Salvador. Então, eu crio um projeto de corte, mando para ela ver qual é o corte que eu acho que dentro do que a gente conversou, que é o que ela está querendo, o que ela precisa. Ela fala, nossa, exatamente isso que eu preciso. E aí eu desenho etapas do corte e mando para ela executar com quem ela quiser lá. Preferência que ela faça com o Pedro, né? Mas eu crio um projeto e mando o projeto para ele fazer. Quando ele vai executar o projeto, ele segue ali as referências que eu passei, ele segue o passo a passo que eu falei, mas existe uma pessoalidade que ele também coloca lá na hora de executar. Só que por mais que ele seja muito talentoso, que ele seja muito maravilhoso, no fim ela pensa que foi eu que fiz 100% do resultado, porque eu criei o projeto. Mas entre eu criar o projeto e ele executar o trabalho, existe um dom artístico do profissional dele, no caso, e que ela atribui quando ela fala para as pessoas, eu cortei o cabelo online com o Robson, ele fez um projeto para mim assim, assim, assim. Ela quase não fala do profissional que executou, ela fala mais de quem criou o projeto, porque é um formato novo. Então, para vocês ficarem na cabeça de vocês aí, eu calculo por minuto, e você pode colocar, o meu minuto vale R$2, meu minuto vale R$3. E à medida que você estuda, você vai subindo. Vai chegar o dia que o seu minuto vai valer R$5. Aí você vai pegar R$5, que é o valor do minuto, e multiplicar por 60. E você sabe agora que a sua hora começa a custar R$300. Né? Não, a minha hora custa R$2. A minha hora custa R$2. Aí você multiplica o meu minuto, né? Custa R$2, né? Vezes 60 minutos, então a minha hora custa 120. Você precisa calcular quanto vale o seu minuto. E aí ir tangenciando isso, porque quando a cliente quer conversar muito com você, ou se você vai no psicólogo, ou se você vai, ela te cobra por hora para escutar você falar. Né? Então, se você quiser mais hora, custa mais. E nós trabalhamos muitas vezes com as clientes fazendo esse trabalho. Né? Então, comece a calcular o seu tempo em minutos
e você vai poder subir o valor à medida que você está mais preparado, cada vez mais vai melhorar o seu valor fixo. Falando sobre o que o Pedro falou, né, que é o fato de que o trabalho para a CNN, né? Eu vim há muitos anos já trabalhando com visagismo, e as pessoas falam para mim assim, mas isso daí nunca vai dar dinheiro, isso daí não dá dinheiro, isso daí não dá dinheiro, né? Sempre deu dinheiro para nós, mas as pessoas continuam achando que não. Isso é para dizer que tudo que eu fiz sempre foi assim. Quando eu comecei a falar em alisamento, lá em 99, as pessoas falavam assim, mas ninguém vai querer alisar o cabelo, porque se alisar e depois tiver que esperar crescer, que é o processo de transição, ela vai ter que cortar zero. Eu falei, deixa de ser louco, não vai ter que cortar zero. Existe um processo para voltar o trabalho. Não explodiu. Todo mundo ganhou muito dinheiro, mas as pessoas começaram a ganhar dinheiro depois de mais de um ano que eu estava falando. Depois eu comecei a falar de alongamento, aí comecei a falar de cabelo cacheado, depois comecei a falar de desprogressiva, depois fui falar de visagismo. E quando as pessoas começam a falar que elas fazem aquele trabalho, você imaginar, cabelo cacheado eu fazia em 2001. Eu trabalhei em Nova York em 2000 e 2001. Então, estamos em 2022, né? Então, imagine só que se você estivesse trabalhando com isso desde 2001. Mas você precisava acreditar num processo que ninguém acreditava. Então, as coisas demoram um tempo para maturar. Mas se você está fazendo dinheiro com cabelo cacheado hoje, você tem que pensar o que é que vai vir amanhã. Qual é o próximo passo? O que é que o mercado vai consumir nos próximos tempos? Nós estamos, eu e o Pietro, muito convencidos que a parte de terapia e produtos orgânicos e produtos naturais, reais, vai falar daqui para frente, né? Então, nós já estamos trabalhando muito nesse processo de trazer essas linhas e essas marcas para que isso possa ter mais aderência no mercado. E a gente está buscando marcas muito especiais dentro desse conceito. Mas, retomando a CNN, que é a parte visagismo, todo mundo dizer que não ia dar certo nunca, né? Em outubro de 2019, o diretor da CNN, né, chamado Fagotti, Douglas Fagotti, ligou para mim no meu celular e eu atendi, alô, pois não? Ele falou assim, falou comigo, Pedro, não. Voltou? Não, está funcionando, normal. Então é o seguinte, esse Douglas Fagotti me ligou em outubro de 2019. Eu sei que é o Robson Nath, você só dá aula ou você faz projeto? Eu falei, faço projeto também. Ele falou, eu sou da CNN, que vai estrear no Brasil dia 15 de março de 2020, eu queria contratar você para cuidar de alguns dos nossos âncoras. Âncoras são os principais jornalistas da emissora. E deles estavam ali Evaristo Costa, Ronaldo Bottino, Monalisa Perrone, William Vac e outros. Então, eu falei para ele, tá bom, marcamos a reunião, eu fui lá, eles fizeram 2 reuniões comigo, né? Comigo com a Atena, 2 reuniões, e depois de 2 reuniões nós fomos aprovados e estávamos contratados por eles para fazer 23 jornalistas. E o valor que a gente deu ali foi um valor muito importante, um valor muito significativo, para nós um valor muito legal. E aí, depois de 23 pessoas, passou para 42, passou para 48, nós fechamos com mais de 102 pessoas. Para dizer para você que foi o maior contrato que a gente já fechou na nossa vida, que é o maior job que a gente fez. Nós já trabalhamos para Bandeirantes, para Record, para SBT, para Globo, principalmente. A gente trabalhou muito para Globo. E a gente já trabalhou para Vivix, nós já trabalhamos para Luxótica, nós já trabalhamos para empresas bem grandes, com visagismo, e agora a gente está na iminência de fechar um novo contrato com uma empresa que vocês todos aqui são clientes, né? Então, a gente está aí avançando cada vez mais naquilo que a gente sabe, que a gente entende, que a gente estuda e que a gente segue junto. Pedro trabalhou com a gente no projeto da CNN, ele pode dizer qual foi a jornada que a gente enfrentou, que foi muito legal e muito desafiadora, mas daqui a uns anos vocês vão ver vários profissionais fazendo esses projetos que nós fazemos, eu, o Pietro, a Tânia, a Thaís, para muitas outras empresas. Eles vão dizer assim, nossa, eu estou ganhando muito dinheiro. Com uma história que eu acabei de conversar com a Carol e com a Emerson agora, que estão lá fazendo um trabalho bem bacana de cabelo cacheado, e estão tocando a vida de forma bem legal. Significa que aquilo que você começa a planejar hoje vai dar dinheiro por muito tempo.
mas que você precisa ser a primeira. Ou a primeira do Brasil, ou a primeira da sua região, né? Ou a primeira do seu estado, ou a primeira da sua cidade, ou a primeira do seu bairro, ou a primeira da sua rua, ou a primeira do seu salão. Você tem que ser a primeira em alguma coisa. Porque você não pode esperar todo mundo fazer para você fazer depois. Porque aí, quando você vai fazer, todo mundo já está fazendo, e aí o que acontece é que o preço cai porque a experiência já é conhecida. Então, nesse sentido que eu estou falando para vocês, foquem, sejam audaciosos, estudem e pensem no que vem amanhã, que é isso que a gente está fazendo agora, eu e o Pietro, trabalhando nos projetos do que vem amanhã. E para vocês terem um spoiler, o que vem amanhã são os produtos orgânicos, naturais, mas reais. Não é fala que sim, mas não é. Fala que não tem, mas tem. Fala que é perfeito, mas não é. Não, perfeito mesmo, com comprovação científica, com resultado de entrega de excelência, com produtos verdes, com produtos que são sustentáveis, com produtos que não são poluentes, reais. Não, é poluente, mas é só uma parte não, nada. Então, isso é o que vem, e a humanização desses atendimentos associado a essa qualidade de produto vai fazer toda a diferença no nosso mercado, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. E hoje, para encerrar de vez, né? Hoje eu sou o diretor de tecnologia da inteligência da Rebrasil, né? Por quê? Porque eu venho estudando tecnologia desde 2015 e hoje eu conheço bastante tecnologia e a Rebrasil me paga para cuidar dos seus projetos de tecnologia. Então, eu tenho sobre o meu comando mais 29 profissionais que trabalham nesse projeto e a gente cuida da Rebrasil online. Quer dizer, a Rebrasil vai ser híbrida esse ano porque nós estamos cuidando disso. A Rebrasil está fazendo podcast com vários profissionais porque eu estou cuidando disso. A Rebrasil está nomeando caravanistas que traz pessoas de todas as partes do Brasil de ônibus para São Paulo para participar da Rebrasil. Isso aconteceu até 2019. E a partir de 2020, agora as pessoas vão trazer as pessoas de ônibus para a Rebrasil. Os caravanistas vão fazer isso ainda. Mas eles também serão caravanistas digitais. Quer dizer, quem não puder vir, eles vão relacionar num grupo e esse grupo vai receber uma senha online para poder assistir de forma ao vivo, mas pelo celular, pelo computador, pelo tablet, assim por diante. Esse projeto todo sou eu que sou responsável dentro do mercado de beleza. Então, mostra que nós já estamos lá adiante fazendo outras coisas já. Né? Você imagina que o que eu falei no começo da nossa conversa. Eu sou cabeleireiro há 45 anos, mas hoje eu dirijo o departamento de tecnologia de inteligência da Rebrasil. É sobre o meu comando, sobre a minha batuta. Para dizer para você o seguinte, que assim, a gente não é nada mais que ninguém, mas você não pode ficar parado no mesmo lugar, porque o trem te pega. É isso. Maravilha, eu adorei conversar com vocês. Ró, muito bom mesmo, obrigado. Desculpa, eu te cortei. Quer falar? Nem problema. Não, problema é isso mesmo. Te agradecer. Acho que como foi uma aula muito boa, muito legal mesmo, talvez seja melhor se você pudesse subir no seu YouTube e me mandar o link, porque daí eu consigo colocar o link disponível para todo mundo e consigo direcionar eles também para o seu YouTube para eles poderem ver outros conteúdos. Pode ser? Legal. Poxa, lógico. Pode ser assim? Perfeito, é melhor do que a gente subir direto na plataforma. Eu subo o link lá do YouTube que joga para o seu... Subo o link do YouTube que joga para lá, assim eles podem ter contatos com mais outros conteúdos. Já vou subir, galera, vou fazer já. Maravilha. Bom, galera, tá bom? Maravilhosa essa aula. Obrigado, Ró, pela sua... Eu sempre gosto que você consegue trazer choque de realidade com tranquilidade. E obrigado a todos aí. Sempre que todo mundo aí que assistiu a aula no ao vivo ou até a galera que estiver assistindo gravado, vocês possam levar essa reflexão como um ímpeto, né, para construir as coisas e para evoluir todos os dias, para pôr ordem nas coisas e poder prosperar com toda a casa arrumada, com toda a vida ajustada e precificar em cima daquilo que é o alvo de vocês e todas essas coisas aí. Foi maravilhoso. Obrigadão, Ró, arrasou muito. Se alguém precisar de alguma coisa, pode fazer contato com a gente aí, conversa com o Pietro e a gente entra aí no circuito e dá um atendimento exclusivo para alguma pessoa. Eu estou vendo vários comentários aqui, agradeço os comentários
Tem algumas perguntas que adoraria responder todas elas, e também aí muito carinho. Simone foi super gentil aí nas palavras, eu agradeço profundamente a participação de todos. Rosângela. A Rosana falou, Marlene, no canto esquerdo superior. Ah, tá. Não, tudo bem. Eu agradeço muito todo mundo. Eu vou salvar lá e passo para vocês em seguida, tá bom? Então, estejam bem e nos vemos em breve, se Deus quiser.